A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E Deus nessa noite tem uma palavra para a tua vida, para você que se encontra aflito, aflita, angustiado, angustiada, que não sabe mais o que fazer da vida, que pensa que a tua vida não tem mais solução, mas Deus ele irá falar contigo. Por isso que eu te peço que no nome de Jesus Cristo você fique até o final. O Evangelho de Lucas, esse é o capítulo 8, do versículo 22 ao 24, para não tomar muito tempo, vai nos falar bem assim. E aconteceu que daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Meus irmãos, essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida da parte de Jesus Cristo para a nossa vida, da parte de Deus para a nossa vida, a qual nos fala em que uma certa feita, Jesus Cristo com seus discípulos entraram dentro de um barco e eles passaram de uma banda para outro lago. E dali eles partiram, e logo Jesus Cristo, quando ele adormeceu, de propósito Jesus Cristo adormeceu, e pela permissão de Jesus Cristo, que é Deus, ele permitiu vir sobre aquele mar, aquele barco, uma tempestade de vento, louvado seja o nome do Senhor, no lago. E o barco começou a se encher de água e eles ficaram em perigo. Aí eles foram até Jesus Cristo, que estava dormindo, e despertaram ele e falaram: Mestre, mestre, estamos perecendo. Aí Jesus Cristo se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água que estava naquele ambiente, e cessou e fez-se grande bonança. Aí Jesus Cristo chegou para ele e perguntou bem assim para eles: aonde está a vossa fé? E eles, temendo, se maravilharam, dizendo uns para os outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Meus irmãos, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo foi o que criou os céus e a terra, foi o que deu o fôlego de vida a todos nós que estamos vivos aqui na terra. Ele tem o controle da natureza, ele que faz o vento mudar, ele que faz o mar se acalmar, é ele que permite o problema acontecer na nossa vida, e é ele que dá a solução do problema para a nossa vida. Desde o momento que Jesus Cristo entrou naquele barco e ele adormeceu de propósito, os seus discípulos nem imaginavam o que ia acontecer, mas de propósito Jesus Cristo adormeceu e permitiu vir as tempestades para ver qual seria a reação dos seus discípulos. Então, de propósito, ele permitiu para ver se os discípulos dele iam pensar bem assim: poxa, é Jesus Cristo que está dentro do nosso barco. Por que nós vamos ter medo? Por que nós vamos ficar com medo dos ventos, da água, se é Jesus Cristo que está no barco? Esse era o pensamento que Jesus esperava deles, mas eles, por pouca fé, ficaram com medo. E foram até Jesus Cristo pedindo que o Senhor ajudasse eles. Aí Jesus Cristo foi lá pela tua misericórdia, cessou o vento, cessou a água que estava inundando o barco, e perguntou para eles: onde está a fé deles? Porque Jesus Cristo criou aquela situação para mostrar para eles que o vento, a água, todas as situações difíceis, se o ser humano tem Jesus Cristo, ele não precisa ficar com medo, ele não precisa temer nada. Meus irmãos e minhas irmãs, vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Quando Jesus Cristo ele está na vida, ele está no barco da vida de um ser humano, ainda que venha pessoas perseguindo, falando mal, fazendo coisas ao contrário, falando coisas ao contrário, esse homem, essa mulher, ele não tem medo. Ele pode até dar uma balançada, porque nós somos carne. Mas só de saber que o Criador do céu
e da terra está do nosso lado, está dentro da gente, já é um grande motivo para não temermos a mal nenhum nessa terra, ser humano nenhum, a peste, a praga, a fome, a morte nenhuma nessa terra. Porque sobre Jesus Cristo, ele tem o poder e o controle de todas as coisas. Mas, irmão, eu não estou entendendo ainda o que você quer falar para mim, o que você quer me explicar nessa palavra. Minha irmã e meu irmão, Jesus Cristo, ele quer entrar dentro do teu barco, ele quer entrar dentro da tua vida. Ele quer ser o controlador da navegação, da tua vida, do que você passa, do que você está passando. Porque se ele estiver no controle da tua vida, você não vai temer a depressão, a enfermidade, a mal nenhum. Porque ele tem o poder de cessar a enfermidade, a depressão, todo o mal. Meus irmãos, quando Jesus Cristo, ele não está no controle da vida de um ser humano, quando ele não está dentro do ser humano, que não aceitou ele, o ser humano ele chora, o ser humano padece, o ser humano ele vive desorientado nessa terra, ele busca recursos, ele busca solução, ela vai até pessoas, ela vai até lugares para ser ajudada, mas muitas das vezes não consegue obter a solução. Meus irmãos, é muito lindo quando Jesus Cristo está na vida do ser humano, ainda que ele fraqueje e tenha medo, mas quando eles fazem o que os discípulos fizeram, foram até Jesus Cristo e falaram: mestre, estamos perecendo, e se lança na presença do Senhor e busca a ajuda do Senhor, aí Jesus Cristo vai lá e cessa o problema, Jesus Cristo vai lá e joga todo o mal por terra.